Que absurdo esse ranking peso por peso do UFC. Islam Makhachev número 1, Alex Poatan Pereira número 2, John Jones número 3. Quem vota, quem avalia, quem estrutura esse ranking tá de sacanagem. Eu vou trazer fatos, argumentos nesse vídeo e mostrar para vocês quem deveria ser o número 1 indiscutivelmente. Então fica comigo. Já chega descendo um John Jones no like, não esqueça, é muito importante o seu joinha, aproveita para se inscrever no canal e vamos juntos rumo aos 50 mil inscritos. Agora sim, bora pro nosso papo aqui. Obviamente que Makhachev venceu grandes nomes ao longo de sua carreira nos pesos leves, não é à toa que ele tem 26 vitórias e apenas uma derrota, que foi um nocautaço sofrido pelo nosso brasileiro Manauara Adriano Martins, bum! Em 2015 o daguestanês caiu estatelado, mas depois ele veio enfileirando muita gente, né? Gleison Tibau, Nick Lentz, Chris Wade, Davi Ramos, Dan Hooker, Thiago Moisés, até chegar no cinturão em 2022, no UFC 280, e aí finalizar Charles do Bronx, o maior finalizador da história. Após se tornar campeão dos leves em 22, Makhachev recepcionou o então campeão dos penas na categoria de cima, Alexander Volkanovski, no começo de 2023. Foi um lutaço, venceu na decisão unânime, e como a luta foi um tanto parelha, apesar de vitória unânime do Makhachev, claro, o Volkanovski fez um lutão, vendeu caro, o UFC resolveu casar a revanche imediata em outubro do mesmo ano, e aí sim nocautaço do Makhachev, chute alto, cadenada na cabeça do Volkanovski. E a última grande performance do Makhachev aconteceu agora em junho no UFC 302, finalização sobre Dustin Poirier no 5º round. Foi uma luta dificílima, o Poirier colocou o boxe alinhado para jogo, machucou inclusive um pouco o daguestanês, mas não deu para ele. Makhachev de novo colocou o jiu-jitsu para jogo e manteve o título aí da categoria até 70 quilos. E agora a gente fala de Alex Poatan, o número 2 do peso por peso. Será que há comparação entre o brasileiro e Makhachev? Vejam só, em mais de 9 anos dentro do UFC, o Makhachev fez apenas 6 lutas principais. Em menos de 3 anos, o Poatan fez a mesma quantidade e de quebra faturou os cinturões em 2 divisões de peso. Em 1 ano de casa, ele faturou o cinturão dos pesos médios. Em 2 anos de casa, ele faturou o cinturão dos meio pesados. E agora, prestes a completar 3 anos de sua contratação, Poatan já fez 3 defesas do cinturão dos meio pesados. Em 175 dias, ele colocou o título para jogo e nocauteou todo mundo de forma avassaladora. 3 bônus da noite, e o seu retrospecto em menos de 3 anos no UFC são 10 lutas, 9 vitórias, 7 por nocaute. Em 2021 ele chega atropelando Andreas Michailidis com um nocautaço, joelhada voadora seguida de socos. Já em 2022 ele vence o Bruno Blindado na decisão, na sequência arranca a cabeça do Sean Strickland. No final de 2022 ele vai para a disputa do cinturão dos pesos médios e atropela o seu arquirrival dos tempos de kickboxing, Israel Adesanya. Vira o ano, ele dá a revanche para o Israel Adesanya, acaba perdendo o cinturão dos médios, na sequência sobe para os meio pesados já em 2023, vence o Jan Blachowicz em sua luta de estreia e em sua segunda luta na categoria de cima já veio a disputa do cinturão. John Jones defenderia o cinturão linear dos pesos pesados na luta principal do UFC 295 contra Stipe Miocic no dia 16 de novembro de 2023, mas rasgou um tendão do peitoral numa entrada de quedas num treino de wrestling e precisou abandonar a luta. Stipe Miocic ficou sem adversário e Dana White disse que ele tomou a decisão de não colocar nenhum substituto para o Stipe Miocic em respeito por ser o cara mais durão do planeta, o cara que mais defendeu o título da categoria peso pesado quando campeão. Então ele disse, vamos esperar. Poatan, então, além de salvar o card do UFC 295, o evento foi um sucesso, atropela Jiri Prochazka no 2º round com uma sequência de cotoveladas, se torna campeão dos meio pesados, e aí a gente salta para 2024, que foi só sucesso. Ele defende o cinturão com um nocautaço em Jamarral Hill no UFC 300, eu estava lá. Na sequência defende o cinturão numa revanche contra Jiri Prochazka e atropela o UFC 303, outro recorde de vendas. E aí agora no UFC 307, por último, ele atropela também o Khalil Rountree no 4º round, que foi o cara que mais deu trabalho nessa jornada dentro do Ultimate. Claro, a não ser a derrota para o Adesanya, ao que tudo indica, Poatan deve subir para pegar Tom Aspinall, como eu expliquei no vídeo anterior, que está aqui no link aqui em cima, eu vou deixar aqui no teto para vocês. Poatan merece estar como número 1 dos pesos por pesos? É óbvio que sim, ele fez muito mais que o Islam Makhachev em menos tempo, em menos de 3 anos. Se há realmente um número 1 nesse ranking peso por peso, o nome dele é John Jones e isso é indiscutível. São 16 anos dentro do UFC, cinturão dos meio pesados, rei da categoria até 93 quilos por 10 anos, imbatível, agora campeão linear dos pesos pesados, um cartel de 27 vitórias e apenas uma derrota para Matt Hamill, que não dá nem para contar como derrota porque foi uma cotovelada na época ilegal, uma cotovelada norte-sul, e ele tem também um no contest após nocautear Daniel Cormier na segunda luta entre os dois em 2017, o resultado foi mudado porque ele foi pego no doping, e isso nos faz lembrar que todas as derrotas que John Jones teve foram fora do octógono, para ele mesmo, para a sua personalidade, mas que hoje
já corrigiu, já amadureceu e fica fácil apontar Jon Jones como número 1 peso por peso. Ele não precisa vencer Stipe Miocic no dia 16 de novembro para merecer o título de GOAT. Ele já é, pela sua história, pelo seu currículo. Enquanto o Makhachev venceu nomes, eu poderia colocar entre aspas desconhecidos, alguns conhecidos ali, o Jon Jones venceu lendas no auge de suas carreiras. A história de Makhachev no UFC é mais recente, de Poatan mais ainda. Então a galera, principalmente mais jovem, não tem ideia, mas eu faço questão de refrescar a memória de vocês e trazer as principais vitórias de Jones. Em 2011 ele finalizou o Ryan Bader, tirou pra nada, o Bader estava voando, já estava em ótima fase. Na sequência, no mesmo ano, ele aplicou uma surra em Maurício Shogun, que nem sabia mais o caminho de Curitiba, se tornando um dos campeões mais jovens da categoria meio pesado. Ainda em 2011 ele finalizou Quinton Jackson, que veio do Pride assim como Shogun. Na sequência finalizou também Lyoto Machida, numa cena forte. O brasileiro caiu ali de olho aberto ali. 2 defesas de cinturão na sequência, um show. Já em 2012 ele enfileira Rashad Evans em ótima fase, no seu auge. Na sequência finaliza Vitor Belfort e vocês veem que ele alterna o seu ponto forte, que é a trocação, as quinas do cotovelo, com finalizações. Então o homem, desde o início lá, foi completo. 2013 veio Sonnen, veio o Gustafsson, e aí o baile andou, ele venceu o Glover, o Vincent Brooks, depois veio o Gustafsson de novo, e aí foi um nocautaço incontestável, cotovelo entrando, mão dura o tempo todo. A luta mais difícil de Jon Jones, na verdade, foi a penúltima contra o Thiago Marreta, que foi a única decisão dividida da vida dele, vitória, obviamente, né? Só que naquela luta, o Thiago Marreta estourou os 2 joelhos, teve que fazer cirurgias nos 2 e nunca mais foi o mesmo. Em 2020, o Jon Jones se despede de vez da categoria meio pesado, já estava cansado de vencer todo mundo, vence o Dominic Reyes, duríssimo, por decisão unânime também, unânime, e ali ele entregou o cinturão dos meio pesados, ó, pode pegar, que agora eu serei peso pesado. E aí demorou 3 anos para o Jon Jones subir, né? Casava ou não casava, luta com o Ngannou, com o Miocic, até que em março de 2023 ele enfrenta então Cyril Gane e finaliza o francês ali no primeiro round, como se estivesse treinando com um amador, com um iniciante, guilhotina, campeão linear dos pesos pesados. E aí, como eu já disse, ele enfrentaria o Miocic ano passado na luta principal do UFC 295 no Madison Square Garden, mas essa luta se adiou por 1 ano e acontece agora, 16 de novembro no UFC 309, no mesmo Madison Square Garden. Depois de todos esses fatos e argumentos, vocês concordam comigo que Jon Jones deveria estar ali como o número 1 do peso por peso da história? Ou vocês vão brigar comigo aqui nos comentários e dizer que é o Alex Poatan? Porque o Makhachev não pode ser, né, galera? Algo está errado nesse ranking, os avaliadores, os caras que estruturam esse ranking, estão meio maluquinhos, né? Ou o Pereira ou o Jon Jones. Mas claro, eu fiz esse vídeo aqui para tentar convencê-los que contra fatos não há argumentos, né? Como diz o ditado. Então, Jon Jones é o GOAT, é o número 1 peso por peso. Concordam? Comentem aqui embaixo, podem brigar comigo. Eu vou discutir com vocês nos comentários, vamos debater ali também. E não esqueça, claro, ao final, de deixar o like, que é muito importante o seu like. Inclusive eu brinco, né? Desce o Jon Jones no like, né? Até parece que eu sou fã do cara. Sou mesmo, e pra mim o cara é o GOAT da parada. Apesar de ser brasileiro, torcer muito para o Poatan, mas ainda falta uma caminhada para o nosso brasileiro chegar onde o americano chegou. Não esqueça do like, se inscreva no canal, vamos rumo aos 50 mil inscritos juntos, conto com você. Beijão no seu coração e até o próximo.